Professor também especialista em redes sociais, Moisés Cardoso, conhecido como professor velho aqui da FURB, né? Boa noite a todos, boa noite aos membros da mesa. Eu sou formado em publicidade e propaganda aqui pela casa, também tenho uma segunda graduação em jornalismo, então eu ando nesses dois universos, que nem John Constantine, entre os vivos e os mortos. Sou especialista em novas mídias, mestre em desenvolvimento regional. Sou doutorando em comunicação e linguagem lá na Universidade Tuiuti do Paraná, na linha de processos midiáticos e práticas comunicacionais. Eu estudo a comunicação em desastres ambientais. Pode parecer meio estranho, né? Mas a nossa comunicação está muito atrelada aos desastres. Pensem que em 83 e 84, o tipo de veículos de comunicação que a gente tinha e como que a gente interagia com eles. Em 2008, quando a gente teve o grande desastre, o tipo de comunicação que a gente tinha mediante a tecnologia existente. Então a gente teve alguns fenômenos, como o Blockers Blau. Em 2008 a gente tinha smartphone? Não, a gente não tinha. Eu tinha Zap, também não tinha. E aí em 2011 a gente já começa a ter o Twitter, o grupo MSC está nas redes sociais, Jornal de Santa Catarina. Mas em 2015 a coisa mudou de figura. Foi o primeiro desastre ambiental que a gente estava com o máximo de comunicação. Ou seja, a gente tinha o WhatsApp, estava no Facebook em peso, e o que aconteceu foi uma pulverização de boatos. E isso me chamou muito a atenção e comecei a estudar isso e trouxe esse tema para minha tese de doutorado. Então eu estudo os boatos nas redes sociais. E boatos é um pouco diferente de fake news, que também é diferente de pós-verdade. Então, nesse primeiro momento, eu vou botar cada uma dessas coisas na sua caixinha e depois eu vou desdobrar um pouquinho mais sobre boatos, que é a minha praia. Geralmente, um boato, ele não está atrelado a um suporte midiático. E também não é alguma coisa nova, já é alguma coisa antiga. Eu lembro quando eu era pequenininho, que tinha aqueles boatos do bairro. Olha, tu não faz tal coisa, que tem um cigano que anda levando crianças embora. Então não ficava na rua até mais tarde, porque o cigano ia me levar embora, eu acreditava naquilo. Era um boato. Quando eu levo isso para a parte digital, eu tenho uma fake news. Então a fake news, na maioria das vezes, ela está sempre atrelada a um suporte midiático, porque ela quer ter uma rentabilidade mediante a publicidade existente ali dentro, que a gente chama de clickbait. Então, quanto mais cliques tiver, quanto mais apelativa for aquela informação, mais acesso ela traz. Então, a gente nota que tem um viés publicitário aí por trás. Mas também, ela tem uma outra forma de se desenvolver, que é quando ela tem um objetivo político, como no caso do Trump, do Brexit e assim por diante. E às vezes ela junta as duas coisas. Ela tem um viés político e ela ainda faz rentabilizar. A pós-verdade é quando eu escuto uma informação, eu sei que aquilo não é verdade, mas eu passo adiante mediante as minhas convicções. Sabe quando a gente vê aquelas piadinhas na nossa timeline sobre algum resultado de time de futebol? Eu sei que aquilo não é verdade, eu sei que aquele time não ganhou títulos, mas eu passo adiante. E isso também acontece com algumas informações políticas. Eu sei que aquele partido não fez tal coisa, eu sei que aquele candidato não fez tal coisa. Mas eu passo adiante porque eu tenho algumas convicções. Eu não gosto daquele cara, eu não gosto daquele partido, e eu mando aquela informação adiante. E o problema é que cada um de nós, quando compartilha alguma informação, a gente agrega a ela a nossa credibilidade pessoal. A gente está chancelando aquilo. Então, se eu passei uma informação adiante, além dela, eu também estou colocando a minha credibilidade ali junto. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que se compartilha. O professor Gil Giardelli tem um livro chamado Você é o que você compartilha. Quando a gente tem redes abertas, a gente até consegue distinguir isso. Mas o problema é quando a gente tem redes sociais muito fechadas, como o WhatsApp. Então ali naquele grupo fechado, é o que eu costumo falar que a gente realmente é aquilo que compartilha. Vocês já viram isso? Que às vezes no WhatsApp a gente tem mais coragem de compartilhar algumas coisas do que em redes sociais mais abertas, como o próprio Facebook. Então é uma dinâmica pessoal da gente. Esses três universos, eles são parecidos, mas eles têm as suas características diferentes. O grande problema disso tudo, quando a gente fala de fake news, é com relação aos algoritmos.
Nós temos um elemento digital que basicamente coloca uma viseira naquilo que a gente está vendo e acessando. E muitas pessoas não têm a carga de informação que a gente tem. São pessoas leigas que acreditam que muitas vezes a sua timeline representa o que o universo está vendo. Pegando um exemplo bem extremo, a minha mãezinha é uma senhora muito religiosa. Na timeline dela, o Senhor bom Deus está ali firme e forte. E ela tem a certeza que todos compartilham esse mesmo sentimento. Ela não entende muito bem o que é o algoritmo que diz que a fé dela está centrada no grupo dela e que existem outras discussões. Ela representa o que uma grande parte das pessoas vê realmente esse mundo digital. E também o que a gente tem que lembrar é que muitas pessoas navegam exclusivamente pelo Facebook. A gente tem uma pesquisa da Deloitte, que é um dos institutos aí de pesquisa, uma pesquisa de 2015 que trazia o dado de que para 55% dos brasileiros a internet é o Facebook. As pessoas não conhecem a internet como a gente acessa. Pegando o exemplo da minha mãezinha, quando ela quer acessar a internet, ela abre o Facebook, porque aí ela vai no veículo de comunicação, vê a notícia, vai para o site, e aí volta para o Facebook, vê outra coisa, vai para lá e volta. Então a navegação dela não se dá da forma tradicional que a gente está habituado, se dá a partir do Facebook, que é regido por um algoritmo. E isso faz com que ela tenha uma visão de mundo muito estreita. Por isso que o que a gente vê nas nossas timelines é muito particular para cada um de nós. E isso muitas vezes limita a nossa visão de mundo.